Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Renato, sou aluno da Universidade Federal de Alagoas. E a nossa aula de hoje vai ser sobre a equação do primeiro grau. Bom, iremos começar com uma exibição de um vídeo bastante interessante da história da equação do primeiro grau, referente ao canal Professor Jorge Salles. Vamos lá! E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor J. Salles. E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre a história das equações do primeiro grau. Para começar o vídeo de hoje eu vou enunciar a seguinte frase: Xai mais a terça parte de Xai é igual a 19. Estranho, né? Pois é, expressões como essa eram muito comuns por volta de 1650 antes da era cristã. Os matemáticos daquela época usavam expressões escritas para resolver o que hoje chamamos de equação. O primeiro indício do uso de equação está relacionado a um documento antigo denominado Papiro de Wind. Esse papiro também recebe o nome de Papiro de Ames, que era um escriba que relata a solução de problemas relacionados à matemática. Dá para a gente perceber que naquela época era muito complicado resolver equações sem o uso de símbolos como usamos hoje. Acredite, hoje está muito mais fácil. Vários povos de diferentes nações contribuíram para que hoje pudéssemos ter acesso à famosa equação do primeiro grau. Os egípcios, por exemplo, tinham um método de solução de equações bastante complexo, pois eles não utilizavam símbolos para a representação das equações. Os gregos, por sua vez, resolviam equações através da geometria, mas entre eles, Diofanto de Alexandria se destacou usando a álgebra para a solução de equações, que contribuiu de forma satisfatória na elaboração de conceitos teóricos e práticos que temos nos dias de hoje. Na verdade, Diofanto nasceu no Egito, mas ele recebeu a educação grega. E por conta disso, ele era considerado o maior algebrista grego de sua época. Já falamos dele em outro vídeo, lembra? Seus trabalhos foram todos perdidos na época da queda do Império Romano, onde várias cidades foram incendiadas. Um terceiro povo que contribuiu e muito para a expansão das equações e da álgebra de modo geral foram os árabes. Eles cultivaram a matemática grega e, como eram bastante viajantes da época, eles propagaram a álgebra, fazendo com que ela se expandisse em diversos países. Inclusive, na frase do início do nosso vídeo, usamos a palavra Shai, que em árabe quer dizer coisa. E olha que massa, é a primeira letra dessa palavra que faz com que o X seja tão famoso até os dias de hoje na solução de equações. Só que resolver equações usando palavras era muito complicado. Acredite, galera, muito mais do que às vezes pensamos que é hoje. E só com François Viet, matemático francês, quase 3.000 anos depois, as equações passaram a ser representadas por letras, dando à álgebra uma importância ainda maior. Por causa disso, até hoje ele é conhecido como o pai da álgebra. Hoje não é difícil percebermos a importância e usualidade das equações em nosso dia a dia. Equação é uma das principais ferramentas da álgebra que podemos utilizar para resolver problemas corriqueiros de nosso cotidiano e suas aplicações se estendem em diversos ramos, inclusive nos esportes. Não à toa, as equações são conhecidas hoje como sendo o idioma da álgebra. As inúmeras aplicações estão presentes em praticamente todos os estudos relacionados ao desenvolvimento humano, como engenharia, a física, a química, a biologia, a arquitetura, urbanismo, transportes, economia, informática, entre outros. Poderemos ficar o dia todo aqui falando de quão importante é a álgebra nos dias de hoje, mas eu acho que vocês já entenderam que ela de fato é muito importante. A humanidade não teria conquistado tantos avanços sem a utilização da álgebra. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Todos os amantes da Rainha das Ciências precisam ouvir essa linda história. Até a próxima, pessoal!
Bom, pessoal, na matemática, a equação é uma igualdade que envolve uma ou mais incógnitas. Quem determina o grau dessa equação é o expoente dessa incógnita. Ou seja, se o expoente for 1, temos a equação do primeiro grau. Se o expoente for 2, temos a equação do segundo grau. E se o expoente for 3, temos a equação do terceiro grau. Bom, agora vamos dar início ao nosso conteúdo, que vai ser relacionado à equação do primeiro grau com uma e duas incógnitas. Vamos lá! Bom, pessoal, na equação do primeiro grau com uma incógnita, ela é representada da seguinte forma: ax mais b igual a c, ou ax igual a b, sendo que a mais representada é essa daqui. É importante dizer que o a, b e c são números reais, sendo que o a tem que ser diferente de zero. Toda equação possui uma igualdade e uma incógnita. A incógnita é um número desconhecido representado geralmente pelo x, tendo que a gente precisa buscar o seu valor para que a gente prove que essa equação é verdadeira. Dada a equação, essa daqui, podemos definir que o lado esquerdo da equação é representada pelo primeiro membro da equação. Já nessa parte aqui, do lado direito, é representado pelo segundo membro da equação. Bom, após a gente saber das nossas noções básicas de como é a equação do primeiro grau com a incógnita, vamos dar o seguinte passo para os exemplos, para ficar mais claro de como ela funciona. Bom, pessoal, separei para vocês 3 exemplos. O primeiro deles é bastante simples, só que precisa de atenção. Como vimos anteriormente, a fórmula para a equação do primeiro grau com a incógnita é a x mais b igual a c. Nesse primeiro exemplo, temos que 2x mais 4 é igual a 8. Ou seja, o 2 equivale ao a, o 4 equivale ao b e o 8 equivale ao c. E anteriormente eu falei que o a tinha que ser diferente de zero para a nossa questão ser verdadeira. Ou seja, o a equivale a 2. Então, até aí tudo bem. Para a gente desenvolver essa questão, teremos que fazer o seguinte. Vamos pensar. Se o x é a nossa incógnita, que queremos saber, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar os números que não têm incógnita e passar para o segundo membro, que é o segundo membro, é o do lado direito da equação. Esse lado aqui. Ou seja, vai ficar 2x igual a 8. 4, que está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro. Quando a gente passa um valor de um membro para o outro membro, ele muda o seu sinal. Ou seja, ele ficou oposto. O oposto de mais 4 vai ser menos 4. Certo?
Até aí tudo bem, né? Aí, a gente vai fazer o seguinte. Sabemos que agora a equação mudou. Ficou 2x igual a 8 menos 4, certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos subtrair 8 menos 4 vai ser igual a 4. Ou seja, a equação vai ficar 2x igual a 4, certo? Daí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos prestar atenção que aqui o 2 está multiplicando o x. Ou seja, no lugar de, entre os dois aqui tem um sinalzinho de vezes. A gente pode pegar esse 2 e passar para o segundo membro. Só que, como eu falei anteriormente, após a gente passar, o valor que a gente passa para o segundo membro fica o oposto. Então, se a gente passar, como o 2 aqui está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, que é o oposto, dividindo, certo? Ou seja, x, que é a nossa incógnita que queremos saber, vai ser igual a 4 dividido por 2, certo? 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Encontramos a nossa incógnita. X é igual a 2. Mas espera aí, será que está correta essa equação? Será que ela é verdadeira? Vamos provar agora. Vamos pegar a nossa incógnita e substituir na equação para ver se ela é verdadeira. Se ela consiste que o lado direito e o lado esquerdo são iguais de verdade. Vamos pegar 2x mais 4 igual a 8. Vamos substituir no lugar do x o 2, certo? Vai ficar 2 vezes 2 mais 4 igual a 8. Tá aí tudo bem? 2 vezes 2 vai ser igual a 4, certo? Mais 4 igual a 8. 4 mais 4 vai ser igual a 8. Ou seja, nossa equação é verdadeira, pois os dois lados, como o lado esquerdo e o lado direito, são iguais. Ou seja, nossa equação é verdadeira. Tá aí tudo bem? Vamos passar agora para o segundo exemplo. No segundo exemplo, temos um pouquinho diferente. Dá para perceber que aqui tem um valor dentro do parênteses e um valor fora. Só que a nossa incógnita está dentro do parênteses. O que devemos fazer aqui? Bom, nós não sabemos a nossa incógnita ainda. Ou seja, não dá para a gente somar quem está dentro do parênteses. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar quem está fora do parênteses e multiplicar com quem está dentro do parênteses, certo? Extrair tudo para fora. Vai ficar 2x e multiplicar também com 4. Mais 8. Isso tudo igual a 20. Até aí tudo bem. Voltamos Voltamos para o caso parecido com o primeiro exemplo, certo? Agora é a gente desenvolver e fazer o mesmo procedimento que a gente fez no primeiro exemplo. É só a gente pegar quem não tem a incógnita, passar para o segundo membro, que é o lado direito, certo? Vamos repetir a incógnita igual a 20 e 8. Como está positivo, vai passar para o segundo membro negativo, correto? Ou seja, agora temos essa expressão. Vai ficar 2x igual 20 menos 8. Vai ser igual a 12, correto? 12. Agora chegamos bem parecido com a outra. É só a gente pegar
o número que está multiplicando a nossa incógnita e passar também para o segundo membro. Como ele está multiplicando, a gente também passa dividindo, correto? Que é o oposto. Ou seja, se x vai ficar 12 sobre 2. Ou seja, 12 dividido por 2 vai ser igual a 6. Então, a nossa incógnita é 6. Vamos provar de novo para ver se a nossa equação é verdadeira. Vamos lá. Vamos repetir ela. E agora vamos substituir a incógnita no lugar da equação. Nossa incógnita que a gente acabou de descobrir é 6, correto? Vamos substituir. Vai ficar 2 parênteses 6 mais 4 igual a 20. Como a gente já descobriu dentro do parênteses a nossa incógnita, vamos agora primeiro resolver quem está dentro do parênteses, correto? Vai ficar 2 mais 6 mais 4 vai ser igual a 10. Isso igual a 20. Agora vamos multiplicar. 2 vezes 10 vai ser igual a 20, correto? 20 igual a 20. Ou seja, nossa equação também é verdadeira. Tudo bem até aí? Bom, pessoal, no nosso último exemplo, temos o seguinte. Ele é um pouco diferente dos demais. Por quê? Porque no primeiro membro temos uma incógnita. E no segundo membro também temos. E o que devemos fazer para resolver essa equação? Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar quem tem a incógnita e colocarmos tudo no primeiro membro. E pegar quem não tem incógnita e jogarmos para o segundo membro. Vamos lá? Vamos pegar, vamos repetir o 4x. E pegar o 2x e passar para o primeiro membro. Como ele está positivo, ele vai passar para o primeiro membro negativo, certo? Repete o 20, que a gente já tem no segundo membro. E vamos pegar o menos 10 e passar para o segundo membro. Como ele está negativo, ele vai passar positivo, correto? Bom, juntamos os que têm incógnita no primeiro membro e os que não têm no segundo membro. Agora vamos resolver. 4x menos 2x. Isso vai dar o quê? 2x, correto? A gente fez a subtração e diminuiu os valores. Igual a 20 mais 10, dá 30. Correto? Bom, até aí tudo bem. Sabemos que a 2x e o 2 está multiplicando o x, correto? Para a gente passar ele para o segundo membro, ele vai passar dividindo, correto? Por quê? Porque ele aqui está multiplicando a incógnita. Ou seja, vamos repetir o x e passar o 2 para o segundo membro, dividindo. Vai ficar 30 sobre 2. Ou seja, x vai ficar igual a 15. Ou seja, a nossa incógnita é 15. Como eu fiz também nas outras, para descobrir se a equação é verdadeira, vamos tentar nessa também. Vamos substituir. Vamos repetir a equação. 4x menos 10 igual a 2x mais 20. Vamos colocar, no lugar do x, colocar 15. Vai ficar 4 vezes 15 menos 10 igual a 2 vezes 15 mais 20. Vamos multiplicar primeiro. 4 vezes 15 vai dar igual a 60, correto? 60 menos 10 vai ser igual a 2 vezes 15. Vai dar igual a 30, correto?
30 mais 20. 60 menos 10 vai ser igual a 50, correto? E 30, eita, esqueci o zero aqui, perdão. 30 mais 20 vai dar igual a 50. Então, a nossa equação também é verdadeira. Bom, pessoal, agora vamos para a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos lá? Bom, pessoal, as equações do primeiro grau com duas incógnitas estão representadas pela expressão ax mais by igual a c, sendo que o a e o b tem que ser diferente de zero, e o c pode assumir qualquer valor real. Neste modelo de equação, os valores x e y estão ligados através de uma relação de dependência. Essa relação de dependência pode ser denominada por um par ordenado. Os valores de x dependem dos valores de y e vice-versa, atribuindo valores quaisquer a uma das incógnitas, descobrindo os valores correlacionados a elas. Bom, vamos observar a seguinte situação-problema. A soma de dois números reais é 6. Quais são esses possíveis números? Bom, ele fala aqui que a gente precisa de dois números que sejam iguais a 6. Vamos chamar esses dois números que não sabemos de x e y. Bom, ele fala que a soma desses dois números é igual a 6, correto? Vamos fazer o seguinte, vamos atribuir valores para x e para y para que dê igual a 6. Certo? Vamos dizer que x é 0. Correto? 0 mais 6 é igual a 6. Por quê? Porque se o x for 0, o y tem que ser 6 e vai dar igual a 6. Tá bem? Outro valor. Se o x for 1, o y tem que ser 5. Porque 1 mais 5 é igual a 6. Se o x for 2, o y tem que ser 4. Porque 2 mais 4 é igual a 6. Se o x for 3, o y tem que ser 3. Porque 3 mais 3 é igual a 6. Se o x for 4, o y tem que ser 2. Porque 4 mais 2 é igual a 6. Se o x for 5, o y tem que ser 1. Porque 5 mais 1 é igual a 6. E se o x for 6, o y tem que ser 0. Porque 6 mais 0 é igual a 6. Bom, na equação do primeiro grau com duas incógnitas, tem que vir sempre na questão o valor de algumas das incógnitas, das incógnitas, para que a solução seja respondida. Ou então a gente distribuir valores para que essa equação seja verdadeira, tá bom? Vamos passar agora para alguns exemplos. Bom, pessoal, aqui temos dois exemplos de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Neste primeiro exemplo, ele diz o seguinte, que 2x mais 4y é igual a 20. Só que ele traz o nosso x, que dele diz que o nosso x é 2. Agora, vamos resolver essa equação? Vamos lá, vamos substituir no lugar do x, a gente coloca o 2. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 4y igual a 20. Correto? 2 vezes 2 é 4. Mais 4y igual a 20. E agora, o que devemos fazer?
Vamos pegar o que não tem incógnita e jogar para o segundo membro. E deixar no primeiro membro só quem tem incógnita. Vai ficar 4y igual a 20. Como 4 não tem incógnita, a gente joga para o segundo membro. Quando ele vai para o segundo membro, ele vai o oposto. Se ele está positivo, ele passa negativo. Então vai ficar menos 4. Ou seja, y, 4y, desculpa, vai ser igual a 20 menos 4, 16. Bom, se aqui o 4 está multiplicando a nossa incógnita, que é y, ele vai passar para o segundo membro dividindo, correto? Que é o oposto. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar y igual a 16 sobre 4. Ou seja, nosso y vai ser igual a 4. Correto? Vamos substituir na equação para ver se está certo. Vamos lá. Fazer aqui embaixo. 2x mais 4y igual a 20. 2. O x a gente já tem e o y a gente acabou de encontrar. Vamos substituir. 2 vezes o x, que é 2, mais 4, o y é 4, igual a 20. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 é 16, igual a 20. 4 mais 16 é 20, igual a 20. Então, a nossa equação está correta. Nessa segunda equação, ela é um pouco diferente, pois no primeiro membro temos uma incógnita e no segundo membro temos uma incógnita. Ela é 4y igual a 10 menos x. Bom, o que devemos fazer primeiro? E outra, esqueci de falar. Ele está vindo que o y é igual a 0. Vamos substituir de logo, de cara. Será que está certo? Poderia até dar, mas ia ficar um pouco estranho para depois a gente conferir se ela está correta, essa questão. Vamos fazer o seguinte. Se a equação do primeiro grau com duas incógnitas, ele falou, antes da definição, que ela é a x mais b y igual a c. Vamos transformar ela nessa equação. Está vendo aqui que ela é diferente? Vamos lá, vamos colocar as incógnitas do primeiro membro e os que não têm incógnitas no segundo membro. Aqui no primeiro membro a gente já tem 4y. No segundo membro a gente tem menos 2x. Ele vai passar para o segundo membro positivo, que ele vira o oposto. Vai ficar mais 2x igual a 10. Bom, dá para ver que a gente chegou na nossa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Estão vendo? Bom, aí agora, se ele disse que o y é 0, vamos substituir. 4 vezes 0. Eita, mas já não falava que o a tinha que ser diferente de 0? Mas aqui o nosso a, ele está diferente de 0. Porque, ó, temos que o nosso a é 4, o nosso b é 2, também é diferente de 0. E o c é qualquer valor que está aqui como 10. A nossa incógnita, ela pode ser qualquer valor, até 0 também, não importa. Bom, aí vai ficar 4 vezes 0 mais 2x, que a gente ainda não sabe, que ainda iremos encontrar, igual a 10. 4 vezes 0 é 0, correto? Vai só sobrar 2x igual a 10. Bom, e agora? Vamos pegar esse 2 que está multiplicando o x e passá-lo para o segundo membro. Então vai ficar 10 sobre 2. Então, x vai ser igual a 5. Correto? A gente encontrou a nossa segunda incógnita. E agora, vamos
ver se essa equação é verdadeira, se está correta. E agora para a gente substitui nessa daqui ou nessa aqui que a gente modificou. Bom, se a equação do primeiro grau com duas incógnitas, ele fala que a expressão dela é essa daqui. Então, se a gente substituir nessa daqui, vai dar incorreta, pois ela não convém com o nosso... Desculpa, ele não convém com a nossa expressão do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos substituir na correta, que é essa daqui, que a gente manipulou. A gente já sabe quem é o y, que é 0. Então, vai ficar 4 vezes 0. Quatro vezes 0. Mais 2. O x a gente acabou de encontrar. 5. Igual a 10. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Então vai ficar 10 igual a 10. Nossa equação está correta. Beleza, pessoal? Bom, nessa aula de hoje a gente teve como objetivo explicar o que é equações de primeiro grau com uma e duas incógnitas. Até o momento foi alcançado. Na aula de hoje, eu pensei em fazer um questionário para vocês no Google Formulários e disponibilizar o link para vocês fazerem, que é como uma avaliação desse conteúdo. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje era só basicamente isso. Na próxima aula, a gente vai estudar, se aprofundar mais na equação do primeiro grau, com outros conteúdos. Bom, pessoal, até a próxima. Tchau.